A paz do Senhor Jesus, nesse momento, tem mais essa oportunidade dada por Deus, de nós estamos mais uma vez compartilhando uma mensagem aqui no YouTube. Eu peço que vocês possam compartilhar essa mensagem, não somente compartilhar, como divulgar esse canal. Porque a base principal de eu estar passando essas mensagens para vocês é para que esse canal possa não somente crescer na quantidade, mas também na qualidade de conhecimentos que eu vou estar falando para vocês. E eu peço que você possa se atualizar nos novos vídeos que irão surgir. Ative o sininho aí, se inscreva no nosso canal. E vocês vão ser muito bem-vindos através dessa plataforma a qual Deus nos permitiu estarmos aqui falando para vocês sobre estudos cristãos, sobre mensagens. Se vocês tiverem alguma dúvida referente a algum assunto, alguma mensagem, nós estaremos aqui dispostos para esclarecer para vocês, amém? O tema central que eu vou estar aqui falando para vocês nessa noite ou tarde, eu não sei o momento ao qual você estará ouvindo essa mensagem. O tema central, colocamos um tema, a riqueza dos valores cristãos. Hoje, nos últimos dias, nós estamos vivendo, nós sabemos que a riqueza dos valores cristãos tem se perdido, às vezes, não somente na nossa vida cristã. E sabemos que a riqueza significa ser uma pessoa rica, uma pessoa que venha ter muita fortuna. Mas essa riqueza que eu estou falando para vocês é uma riqueza que nós não se perdemos, mas sim se ganhamos todos os dias. Aquilo que é mais precioso, que mais enriquecedor do que ouro e prata, nessa noite eu vou estar falando para vocês. Porque a palavra de Deus, ela vale mais que muitas outras coisas. Às vezes você pode ter um ouro, uma prata, ou seja, uma pessoa pessoa rica, mas às vezes você não tem a felicidade, você não tem a alegria, você não tem como que eu posso lhe dizer, a alegria de viver. Às vezes você pode estar dentro de uma casa, ou dentro deitado numa cama, se sentindo infeliz, às vezes até depressivo, mas através dessa mensagem que eu estarei falando com vocês, eu tenho a certeza que Deus, assim como falou comigo, vai falar com vocês. Tenha a convicção e a certeza, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas sim se espera. Se você tem que esperar, espera em Deus. Quando nós paramos e esperamos em Deus, as coisas elas acontecem gradativamente. Amém? Eu falei para vocês sobre a riqueza dos valores cristãos, que eu vou estar compartilhando para vocês. O tema central está ali em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Amém? Eu vou estar vou dar uma introdução na mensagem, a qual vai ser ministrada, a qual vai ser trazida, para que vocês possam ouvir, para que vocês possam meditar, e nós temos uma dinâmica e aprendemos juntos, porque eu estou aqui não só para ensinar, mas também para aprender com vocês. Amém? É a prosperidade das bem-aventuranças do monte, que foi tido ali no monte Monte das Oliveiras. Ali no capítulo 5, a partir do verso 1, fala: E Jesus, vendo a multidão, Jesus estava vendo a multidão toda que estavam ali sobre o monte. Subiu um monte, e assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. Quem eram esses discípulos que estavam sentados ali para aprender sobre as palavras que Jesus iria ensinar a eles? Um deles era Pedro, André, Tiago e João. Esses 4 discípulos foi
um dos primeiros discípulos a qual Jesus levou para um ensinamento, para um discipulado, para que eles possam ser preparados pelo nosso Mestre. Assim como eu e você, todos os dias, somos preparados para que nós viemos realizarmos a sua missão. Nós somos mensageiros de Deus na terra, mas para que todo mensageiro possa levar a mensagem, ele tem que ter o quê? A palavra. A palavra de Deus, lá em Salmos 105, fala: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, eu estarei aqui falando com vocês mensagens que estarão à luz da palavra de Deus. Não estou aqui para falar de mim, mas estou aqui para trazer uma mensagem que pode transformar a sua vida, assim como tem transformado a minha vida. Amém? Vamos voltarmos aqui. Eu já falei para vocês um pouco do Mateus 5, né? Vamos, Senhor Jesus. Vou estar aqui passando um pouquinho 3 temas importantes. Um dos temas mais importantes que eu acredito que venha a ser para mim, para você, para que nós venhamos não somente crescer ministerialmente, mas também que nós venhamos colocarmos como um aprendizado e nós aplicarmos nas nossas vidas. Aqui em Mateus 5, do capítulo Mateus 5, a partir do versículo 1 ao versículo 12, esse é um chamado Sermão do Monte. Como entender esse discurso de Jesus? Agora eu paro e pergunto para você, esse chamado do Sermão do Monte, como entender esse discurso de Jesus? Pois ele havia recentemente escolhido os seus primeiros 4 discípulos. Agora eu paro e pergunto para você, quem que eram esses 4 discípulos que Jesus escolheu para iniciar a sua vida ministerial? Eles se encontram lá em Mateus, capítulo 4, do versículo 18, e Jesus, no versículo 18, e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais iam lançando as redes no mar, porque eram pescadores. Jesus viu que Pedro e André, eles estavam ali pescando no mar. Mas nós paramos para vermos e entender que Jesus, ele não somente tinha um chamado ministerial na vida desses 2 homens, assim como nós vemos que Pedro, um dos homens tido como cabeça da igreja, ou seja, como que eu posso dizer para você, um homem a qual Deus levantou com extrema autoridade até nos dias atuais. Nós vemos Pedro, homem que pela sua fé, através de Jesus, andou pelas águas, por cima do mar. Aqui no versículo 18 fala: Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. No versículo, eles deixaram a rede e seguiam. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E
chamou-os. Jesus chamou esses 4 discípulos. Eles eram pescadores de peixe, mas Jesus levantou eles para serem pescadores de alma. Nós que somos cristãos, Deus colocou essa missão para a igreja brasileira. Levamos essa mensagem. Eu estou aqui, por maior objetivo que eu esteja aqui, passando essa visão, passando esse estudo, para que você possa entender que para essa missão ser completada, requer de uma decisão minha e sua, para que esse trabalho, para que esse ministério possa crescer. Qual que é o ministério que eu estou falando? O ministério da palavra de Deus. Amém? Aqui no versículo, a partir do voltamos. E esse é o chamado Sermão do Monte. Entender esse discurso de Jesus, pois ele havia recentemente escolhido seus discípulos. E os seus primeiros 4 discípulos. Agora ele está lhe mostrando o que significa o verdadeiro discipulado. Ele está descrevendo o tipo de vida que os seus discípulos devem viver. O texto começa dizendo que Jesus deixou a multidão e se reuniu na parte externa, mas a mensagem foi ouvida por todos que estavam ali no monte. Provavelmente significa assim, como Moisés recebeu a antiga lei no monte Sinai, assim também Jesus, o novo líder, pronunciou a lei do reino no monte. Um dos pontos mais importantes que Jesus fez ali, as atitudes generosas de Jesus. Jesus era uma pessoa generosa com aqueles a qual ele seguia. Nós temos que colocarmos isso aplicarmos na nossa vida. Nós devemos sermos generosos com as pessoas, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com aqueles que estão em nossa volta. Porque o termo dinâmico significa nós temos uma vida espiritual. Ou seja, a nossa vida espiritual nos leva a sermos pessoas melhores. Aqui o segundo ponto mais importante do que estou falando para vocês, como lidar com a necessidade financeira daqueles que estavam ali com Jesus. Jesus subiu o monte, chamou os seus discípulos, subiu o monte, chamou os seus discípulos e ensinou-lhe através das palavras. Jesus era uma pessoa que não era uma pessoa, seja receptivo, esteja disposto a aprender. Jesus era uma pessoa receptiva, estava sempre disposto a aprender formas para que pudesse crescer. Aqui, no tema que foi passado aqui, em as bem-aventuranças, o pobre em espírito, pois ele é o reino dos céus. Aqui Mateus 5,3 fala que bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ou seja, pobre não significa você ser uma pessoa que não inventa nada, mas significa você ser uma pessoa humilde. Se colocar no lugar